quando a gente foi morar lá, e o pai comprou o terreno, ali foi em 1945 e não tinha quase nada construído lá, era mais terrenos para venda e atrás tinha o colégio americano, né? Mas em seguida começaram a construir mansões. Não tinha um edifício, eram só casas muito finas, todas. Estilo umas arte nouveau e outras estilo começavam a se lançar no estilo funcional, mas era uma mistureba das duas coisas. O arquiteto, o engenheiro que construiu a maior parte das casas lá foi o doutor Legerini, Fernando Legerini, que também uma das casas era dele, e o Antônio Mascarello, que era um outro arquiteto que trabalhava, engenheiro arquiteto, trabalhava por lá também, naquela época. As casas eram muito bonitas, geralmente de 2 a 3 pavimentos, com muitas sacadas, tinha um visual muito bonito da cidade inteira. Naquela época não tinha os edifícios, dali se enxergava toda a cidade. Então tinha sacadas com grades trabalhadas, todas trabalhadas, e onde a gente podia sentar, ficar olhando. Mas quase ninguém sentava, mas podia. E eram casas todas muito grandes, com no mínimo umas 4, 5 suítes. Atualmente é um bairro bastante arborizado, residencial, com sofisticadas lojas e prédios comerciais, além de muitas opções de diversão e lazer, como o Clube Leopoldina Juvenil, o Grêmio Náutico União, o Shopping Moinhos de Vento e ainda diversos bares e restaurantes, no que hoje é conhecido como a Calçada da Fama. Mas essas mansões estavam meio desproporcionadas porque foram construídas para famílias grandes. Depois os filhos casaram, os netos casaram. E ficou, por exemplo, na minha casa, ficou só a minha madrasta sozinha, morando.
Uma casa de, dava pra morar umas 40 pessoas, eu acho. Então, eles foram trocando por área construída as casas. A minha madrasta trocou por área construída dela. O Legerini, que era o construtor das casas, trocou por várias casas e fez um edifício no lugar. A Rua Barão de Santo Ângelo se caracteriza como uma rua que preservou a maior parte das edificações históricas, inserindo o comércio e escritórios nas próprias casas. A maior parte das construções encontra-se em bom estado de conservação, além de realizar atividades que geram vida à rua. Pode ser considerada um bom exemplo de preservação. Entretanto, algumas edificações possuem intervenções atuais que descaracterizam o patrimônio existente. Tinha todas essas casas, tinham dois pavimentos e escadas. E as escadas eram não propriamente rolantes, mas eram fazendo curvas ou fazendo feitios e todas revestidas com veludos, coisas assim, muito lindas. O mobiliário era muito fino, muito antigo, muito estilo assim, antigo e muito fino. Mas o que eu achava que me deixava furiosa é que, vamos dizer, a sala de visitas, a sala de jantar, eram peças que a gente entrava de vez em quando. Estavam lindas, mobiliadas, arrumadas, mas até minha avó mexia, que era a sala do Papa, que era uma sala que a gente só abria em dia de festa, coisa assim. Senão nos outros dias a gente ficava na copa, na cozinha, na... lá em cima tinha outro quarto, outra sala de estar, né? Junto com os quartos. E cada um tinha seu quarto com seu banheiro e com seu quarto, banheiro. Quarto com seu banheiro. Para cada pessoa. Tinha o meu quarto, o quarto da minha irmã, o quarto dele, com o banheiro dela, e o quarto do casal, com o banheiro deles, e um closet enorme. E tinha um quarto de hóspedes também, certo? Todas as casas tinham quartos de hóspedes. Que era muito costume naquela época, o pessoal se hospedar de umas casas nas outras. E atrás tinha as dependências de serviço, que eram dois quartos de empregada, um banheiro de empregada e, e sempre duas garagens, dois carros ou mais, e atrás das garagens tinha as dependências do jardineiro. Sempre todo mundo tinha um jardineiro. Geralmente era o mesmo jardineiro de várias casas, mas numa delas ele morava. Ah,
Agora, eram casas muito luxuosas, muito finas. O caráter residencial do bairro e a tradição em manter seu caráter histórico intacto permanecem desde seu início. Os casarões do bairro Moinhos de Vento têm imenso valor histórico para Porto Alegre, pois são, sem dúvida, a maior área da cidade que permanece preservando e utilizando as construções mais antigas. No centro histórico temos muito mais exemplares, de diversas épocas da construção de Porto Alegre. Porém, estes estão destruídos se comparados aos casarões do Moinhos de Vento. Seus estilos variam de acordo com a época da construção, porém, a maioria das casas é datada como terminada na primeira metade do século XIX.